Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Desatenção, como lidar. Isso. Boa noite, Paola. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigado pela presença. Francisca Sheila. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigado, pela presença. Vamos aguardar uns minutinhos iniciais, pessoal, para o povo ir entrando, chegando, que eu comecei a live agora, geralmente 5 minutinhos eu espero o pessoal ir entrando para a gente começar, Então, assim, ainda estamos aí vivendo um pouquinho desse tempo aí de coronavírus, a gente precisa refletir sobre as nossas faculdades mentais, e a atenção é uma delas. Então eu preciso saber, como é que anda o meu nível atencional, o que interfere no meu nível de atenção, nessa capacidade do meu cérebro. E eu queria pedir para você compartilhar essa live com mais algumas pessoas, para convidar elas para estar presente, Porque às vezes essas pessoas podem ficar preocupadas, com um foco de atenção muito em algumas coisas que às vezes não são tão saudáveis assim, ficam muito desesperadas, com foco em emoções, enfim. E às vezes acaba que atrapalha um pouco, Pessoal do Red Cake, sejam bem-vindos. Deve ser o Paulo que chegou, obrigado pela presença. Patrícia Dias, obrigado pela presença. Deixa eu falar os recadinhos do começo, que sempre no começo eu aviso, enquanto o pessoal vai entrando, e daqui 9h05 a gente começa de fato, Bom, hoje nós estamos falando sobre a desatenção em tempos de coronavírus aí, Precisamos saber onde é que nosso nível de atenção está ficando, Peço desculpas aí pelo barulho, se estiver fazendo um barulho aí de algo funcionando, uma máquina funcionando, porque eu estou lavando roupa. Na quarta-feira, pessoal, também vou fazer uma live. Vou fazer outra live com o tema de como lidar com a ingratidão. Esse vai ser o tema da live de quarta-feira às 21 horas, tá? Porque a gente também precisa saber, assim, lidar com isso. De uma certa maneira, a gente precisa compreender que nesses tempos aí de dedicação que a gente está tendo para nós mesmos, para a vida, a gente está dedicando a nossa vida e a vida está nos respondendo com coisas aí não muito positivas, Então, enfim, mais ou menos assim que a gente tem que refletir. Então, quarta-feira a gente vai falar sobre ingratidão. Espero todos vocês às 21 horas também para a gente poder desabafar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essas coisas, E aproveitar e refletir também sobre como é que tiver a nossa vida aí. Bom, o nosso nível de atenção vai ser o tema da live de hoje, Então compartilha essa live com mais algumas pessoas, chama o povo para poder refletir um pouquinho sobre atenção, desatenção, Para que a gente saiba o que fazer nesse tempo aí que a gente está vivendo, que está muito difícil, Eu acho que talvez na quarta-feira eu também fale sobre medo, tá? Tema sobre medo, para a gente poder refletir um pouquinho também sobre isso, já que nós estamos num contexto não muito positivo, não muito favorável. Bom, pessoal, então vamos lá, Vamos refletir um pouquinho a respeito de algumas coisas dentro do tema da desatenção, porque já deu a hora, Primeiro de tudo que eu preciso dizer para vocês é que nosso cérebro ele tem uma capacidade de fixar-se em um estímulo específico, Então, se eu estou lá pensando sobre alguma coisa, refletindo sobre alguma coisa, observando alguma coisa, raciocinando sobre alguma coisa, o meu cérebro está usando de alguns órgãos específicos dos meus sentidos. Às vezes está usando da visão, às vezes pode estar usando da audição, às vezes pode estar usando do paladar, do olfato e do tato mesmo, Ou então de um órgão interno ali da própria percepção, de perceber onde você está no lugar, que é um nível de sensação diferente e tal. E quando eu estou concentrado em alguma coisa, é comum eu fazer ignorar uma série de outros estímulos, Coisas também que andam acontecendo ao meu redor, Por exemplo, se vocês pararem para fazer o seguinte exercício aqui agora, aí na casa de vocês, por exemplo, presta atenção agora, eu vou continuar falando, mas presta atenção nos barulhos de fora, que estão acontecendo fora de você, fora da sua casa, melhor dizendo. Barulhos lá na rua, se você tem vizinho de porta, alguma coisa assim, barulho no vizinho de porta e tal. Enquanto você ficar prestando atenção nessa coisa, você vai como se fosse criar um funil, um foco, você vai direcionar o foco para aquilo,
Então, a atenção, ela fica direcionada para isso. A desatenção acontece quando eu preciso selecionar um estímulo que eu preciso dar foco para ele, né? E aí, como consequência, eu vou deixar de dar atenção para outros estímulos. Aí é a hora que eu falo que a pessoa está desatenta. Mas na verdade, ela só está direcionando o nível de foco atencional dela para algo que pode estar gerando algum tipo de prejuízo ou não. Por exemplo, agora, na atualidade, né, a gente está vivendo aí em tempo de coronavírus. O nível da nossa atenção fica sempre voltado para qualquer tipo de estímulo relacionado a sintomas ou situações ali relacionadas a o que envolve o contexto da contaminação, da doença, né? Contextos financeiros, contextos de, sei lá, estados emocionais, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí o que acontece, né? Eu fico lá focado nisso, né? Coronavírus e tal. Aí meu cérebro, ele bloqueia, ele apaga tudo o que se refere a outros estímulos. Se tem alguém conversando comigo, eu não presto atenção. Se tem um telefone tocando, eu não presto atenção. Enfim, eu vou ficar direcionando a minha atenção para aquilo que é algo que está afetando o meu bem-estar físico, emocional, psicológico, social e comportamental, né? E outros bem-estares aí especificamente, né? Então, a minha atenção, ela sempre vai estar relacionada com algo que tem potencial, tem capacidade, tem poder de me afetar em algum nível. Por isso é que eu fico desatento, né? Vamos voltar no tempo, vamos esquecer um pouquinho coronavírus, né? Se a gente, por exemplo, tivesse numa situação de estudo, por exemplo, eu estou estudando em casa, né? Aí durante esse processo de estudo em casa, o que acontece? Eu começo a ficar focado ali naquele estudo. Se porventura algum estímulo me chama a atenção e eu alterno para um outro estímulo, eu desfoco do que eu estou fazendo e foco no outro estímulo, eu já fiquei desatento. Só que esse outro estímulo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um estímulo totalmente positivo, que me agrada mais do que eu estou fazendo, né? Ou ele pode ser um estímulo desagradável, porque eu quero me livrar desse estímulo. Então, a nossa atenção, ela também tem uma associação com a maneira com qual eu descrevo, eu percebo as coisas ao meu redor. Na atualidade, por que o nosso foco de atenção está sempre voltado para a tragédia, né? Para as mortes, para as contaminações e tal? Porque isso afeta a minha sobrevivência básica. É muito natural ativar em mim, no meu cérebro, né, o meu sistema de hipervigilância. Então, é como se eu tivesse voltado no tempo e eu estivesse lá na savana africana, por exemplo. E aí lá naquela savana africana, eu estou percebendo que tem um predador me rondando. É como se eu escutasse o rugido dele, mas eu não sei cadê ele. É mais ou menos assim que a gente está vivendo. Um tempo em que eu estou percebendo que existe uma ameaça na vida e nos lugares, enfim, é uma ameaça à minha saúde, eu posso me manter vivo, mas eu posso contaminar outras pessoas, então existe um risco para pessoas que eu amo e tal, e eu não quero que isso aconteça, e eu fico hipervigilante, eu fico vigiando o tempo inteiro. Cadê essa ameaça? Quem tem ela? Como é que ela pode chegar até mim? Aí a minha atenção fica direcionada para isso, porque isso vai me afetar. E aí, quando eu consigo entender de que eu já criei meios e mecanismos para essa ameaça não estar presente, eu já percebi, eu já foquei a minha atenção em outras informações, por exemplo, essa ameaça que eu estou com medo dela, ela não é uma ameaça que fica viajando entre continentes. Ela viaja dentro das pessoas. Então, se eu me isolar das pessoas, logo eu não vou ter problemas nesse ponto. Aí eu já fico mais tranquilo. O meu nível de atenção já começa a ficar podendo ser direcionado para outras coisas. Eu consigo ver um filme, eu consigo descansar, eu consigo ligar para uma pessoa para conversar, eu consigo trabalhar em casa mesmo.
arrumar alguma coisa, eu consigo planejar para fazer alguma coisa mais para frente, enfim, eu vou conseguindo algumas coisas. Tá. Agora, se o meu nível de atenção está direcionado para algumas coisas que eu não tenho controle, aí é a hora que eu vou ficar voado, eu vou ficar desatento. Por exemplo, se eu estou trabalhando num lugar e esse chefe, por exemplo, que eu estou trabalhando, ele é um chefe extremamente grosso, muito ofensivo mesmo com palavras, né? Ele gosta de brigar com as pessoas e de ofender e de falar mal e gritar e desequilibrar e tal. Como isso é extremamente desagradável, eu vou sempre ficar vigiando onde é que essa pessoa está, né? Para evitar de essa situação se repetir na minha vida. Então, eu tenho controle sobre o outro? Eu não tenho controle sobre o outro. Se essa pessoa resolver fazer essas atitudes que eu descrevi anteriormente comigo, eu vou conseguir evitar isso de acontecer? Eu não vou conseguir evitar isso acontecer. Então, diante daquilo que eu não tenho controle, eu preciso entender que o meu foco de atenção tem que estar dentro daquilo que eu consigo ter o controle. Se eu fico lá pensando, gastando energia, nossa, mas fulano podia ser desse jeito, ciclano podia fazer tal coisa, beltrano podia tentar essa coisa, eu não vou conseguir, de forma nenhuma, né, direcionar minha atenção para aquilo que é eficaz, né? Então, a desatenção, ela sempre vai acontecer no contexto de eu estou focando em estimulações que elas não devem ter foco naquilo, né? Porque ou a estimulação é uma estimulação que eu não tenho controle dela, ou eu posso estar trocando, né, a minha atenção, direcionando o foco para aquilo que é mais agradável para mim, né? Ou eu estou tentando me livrar de alguma coisa que me oferece perigo e eu não sei como é que eu posso fazer com relação a isso, e eu fico vigiando para eu saber me defender, né? Seria basicamente isso. Então, nesse quesito de como lidar com essa desatenção, eu preciso desenvolver um processo de treino, né? Eu preciso saber treinar a minha atenção para ela ficar focada naquilo que realmente é necessário estar focada, né? Por exemplo, se eu estou estudando, se eu estou fazendo algo para estudar, um exemplo, né? Estou querendo estudar e tal, eu estou com dificuldade porque eu tenho prova tal dia, não sei o que, papapá. Se eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o quê? Desenvolver um mecanismo de não se me distrair com outros estímulos mais agradáveis, então eu tenho que sair de perto do celular, sair de perto de televisão, tal, focar naquilo. Fazer um exercício mental de esquecer do mundo, deixar os problemas dos outros com os outros, não ficar pensando em resolver problema de pessoas que de uma certa forma podem querer depender de mim e tal, enfim, porque aquele momento ele vai ser reservado para o estudo. E eu tenho que ficar focado no estudo mesmo, né? Isso é um exemplo. Outra forma de você treinar a sua atenção é desenvolver a aceitação, né? Lembra quando eu falei anteriormente? Se porventura você está querendo focar a sua atenção para buscar uma forma de ter controle diante daquilo que a gente não tem controle, você vai gastar uma energia desnecessária, não vai conseguir achar a solução para o seu problema e isso vai acabar desestimulando você, né? Então, esse desestímulo vai favorecer uma desatenção e uma série de outros problemas, né? Então, se eu fico treinando a minha atenção para ela ser direcionada para aquilo que de fato é melhor, então vamos lá, o que eu sei que eu tenho controle? Eu tenho controle de mim mesmo. Então quando o fulano é lá, todo cheio da razão, vier querer conversar comigo ou discutir comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como conversar com essa pessoa para que eu consiga atingir o meu objetivo, eu não fique, sei lá, indignado com a pessoa, ou alguma coisa nesse sentido, e a gente consiga manter uma relação ali, pelo menos no mínimo amistosa, né? Nem que seja insistentemente todo dia eu falar com ela, perturbar ela um pouquinho, mas no nível educado, tranquilo, tal, ao invés de ter que usar de outros meios, né? Então eu preciso saber de que o foco da minha atenção tem que estar dentro daquilo que eu sei que eu tenho controle. Eu tenho que pensar o que eu consigo fazer para que essa situação se resolva. E eu vou lá, tento e faço, né? E aí, nesse ponto, eu preciso avaliar se deu certo? Deu certo. Então, beleza. Se deu certo, eu continuo, né? Fazendo daquele jeito. Não deu certo? Então, vamos lá. Eu mudo, né?
no tempo de coronavírus que nós estamos aí, né? Qual é o foco da minha atenção? O que eu consigo ter controle? Onde tem que estar a minha atenção? Tem que estar na preocupação com a descoberta da vacina? Com a descoberta de medicamento? Não. Não é aí que tem que estar minha preocupação. Minha preocupação tem que estar em: eu estou me higienizando? Eu estou lavando as minhas mãos? Eu estou fazendo a descontaminação das coisas que podem estar contaminadas, passando álcool gel nos objetos, aquilo que eu vejo que pode ter contaminação? Eu estou fazendo a minha parte? Se eu estiver fazendo a minha parte, beleza, o seu nível de atenção vai estar legal. Agora, se você escolher fazer uma alternância da sua atenção para coisas que você sabe que você não vai ter controle, não vai resolver nada. Por quê? Não é você que vai descobrir a vacina, não é você que vai descobrir a solução da fome no mundo, não é você que vai descobrir outras soluções para questionamentos difíceis de resolver. Então, o seu nível de atenção tem que estar dentro daquilo que de fato faz sentido e favorece, né, uma resolução aí da situação da sua vida, né, de algum problema na sua vida, quer dizer. Tá. E aí, esse treino, gente, aí eu quero destacar uma característica, né? Que hoje em dia as pessoas, elas têm um senso de imediatismo muito grande, né? Tudo bem que o mundo mudou, a velocidade das coisas estão muito mais rápidas e tal, só que para algumas capacidades humanas, a gente precisa ter paciência. Paciência de quê? Tentar, acertar, errar, tentar de novo, acertar, errar, tentar de novo, acertar e errar. Se eu não entender de que a minha forma, a minha maneira de fazer tentativa, acerto e erro é o que vai me conduzir para eu conseguir fazer com que a minha faculdade atencional fique direcionada para alguma coisa útil de fato, né? Eu não vou conseguir sair do lugar, eu não vou conseguir resolver nada na minha vida, né? Então, meu nível de atenção ele tem que estar sempre muito direcionado para aquilo que de fato é importante, né, na minha vida, e para aquilo que eu consigo ter controle. A atenção ela sempre usa dos órgãos do sentido, ela recruta também outras faculdades do nosso cérebro, recruta memória, recruta raciocínio, memória de longo prazo, memória de curto prazo, capacidade de raciocínio, né? No caso, deixa eu lembrar mais alguma coisa assim. Enfim, ele vai buscando ali elementos do cérebro para poder a gente absorver informações, repertório verbal, né? A minha atenção mexe com o meu repertório linguístico cognitivo dentro da minha cabeça, né? Então, se eu estou focado na leitura de alguma coisa, eu fico ali mergulhado na leitura, eu estou lá fazendo a leitura de alguma coisa, então eu preciso entender de que esse meu foco atencional ele pode estar direcionado para uma coisa que vai me ajudar ou uma coisa que vai me atrapalhar. E eu tenho que saber identificar isso, né? Para poder eu conseguir classificar. Peraí, onde eu estou? Onde é que eu tô? Minha cabeça está focada em quê? Né? Isso vai me facilitar a descobrir que o meu nível de atenção ele pode estar num tema, num assunto que eu preciso ignorar, eu preciso largar de mão para lá, né? Se eu fico lá remoendo passado e tal, coisas que já vivi, enfim, como é que eu vou fazer? Assim, não vai resolver. O que eu tenho que fazer? Peraí, existe algum problema hoje, alguma coisa do agora que eu tenho que resolver e descobrir o que fazer? Ou se minha atenção fica muito no futuro, né? Porque aí entra a questão da ansiedade. Eu fico pensando, nossa, mas e se isso acontecer, e tal, e aquilo acontecendo, tal. Aí eu fico criando uma série de pensamentos direcionados a um futuro que às vezes eu nem sei se ele vai existir, né? Então, onde está o meu nível de atenção? Minha atenção está focada no passado, minha atenção está focada no presente, minha atenção está focada no futuro, né? Para que eu realmente dou evidência, né? E aí, assim, dentro do que eu estou dando evidência, dentro do que eu estou tornando isso um protagonista na minha vida, vamos colocar assim, eu estou fazendo isso com qual objetivo? O que eu quero almejar, né? Nesse nível de atenção e eliminação de desatenções, né? Vamos colocar assim, eu estou dando atenção para certas coisas, estou desatento para outras. Enquanto você está me ouvindo, você está atento em mim, enquanto você está desatento com relação a outras coisas, né? Então, eu sempre vou variar nisso.
E quando eu estou dando atenção para alguma coisa, o que eu quero com isso? Né? Eu tenho que saber, eu tenho que ter um objetivo. Eu estou dando atenção para isso por quê? Qual que é o objetivo que eu estou querendo? Eu estou querendo me divertir? Eu estou querendo criticar na minha cabeça? Eu estou querendo atacar a pessoa? Eu estou querendo ensinar a pessoa alguma coisa? Eu estou querendo ofender a pessoa? Eu estou querendo o quê? Eu preciso saber o que eu quero, né? Porque a minha atenção vai estar onde a minha intencionalidade está direcionando para, né? E aí, junto com isso, vem meu comportamento não verbal, minhas ações, vem junto também a minha verbalização, vem junto também a minha memória, o meu raciocínio, e tudo vai sendo direcionado para isso. Então eu preciso saber isso aí, né? O que eu quero, onde é que eu quero chegar com isso, né? Diante dessas circunstâncias, eu vou favorecendo com que eu domine, eu adestre, né? Eu domestique é engraçado, né? Mas às vezes a nossa atenção ela fica como se fosse um animal selvagem mesmo, bem solto assim, né? Mas eu preciso fazer essa disciplina de, peraí, estou focado nisso, então eu vou esquecer do mundo para fazer isso, né? Muita gente acha de que ter um nível de atenção multitarefa é uma coisa positiva. Tem gente que fala assim, mulheres principalmente, né? Eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mentira, não consegue. O máximo que você pode é alternar entre estímulos rapidamente. Enquanto você presta atenção em mim, você para aqui, não escuta direito, aí você muda para a pessoa que chamou lá fora, aí você vai mudando, você vai pulando rapidamente entre estímulos para focar por muito pouco tempo nesses estímulozinhos esparramados aí na vida, vamos colocar assim. Mulher faz muito isso, então a atenção difusa ela tem esses benefícios, vamos colocar assim. Agora, a atenção focada, não. A atenção focada tem aquilo. E aí, grande Fabrício, tudo bem? A atenção focada tem aquele objetivo de você direcionar para uma coisa só, né? E por isso que muita gente fala assim, nossa, mas será que eu tenho TDAH? Porque eu não consigo ficar prestando atenção numa... Voltamos? Alguém me ligou aqui, meu Deus. Tomara que não, quando eu for salvar a live não dê problema. Voltamos, né? Aí por isso que muita gente pensa que tem TDAH, né? Porque, enfim, fica lá achando que por alternar demais entre estímulos, assim, a pessoa tem um problema ali de atenção. E essa é a questão, porque o TDAH ele tem essa característica, ele olha para um estímulo e fala, não, isso aqui eu já sei. Aí olha para outro, não, isso aqui eu já sei. Aí ele olha para outro, não, isso aqui eu já sei. Olha para outro, não, isso aqui eu já sei. Então, às vezes ele pode ter uma capacidade de percepção, de compreensão melhor, né, das coisas, pode ser, e por isso que ele alterna muito. Só que o TDAH, né, assim, que às vezes vem com uma hiperatividade muito grande, não consegue ficar quieto, tal, ele também precisa de um treino de foco de estímulo, né? Para outras coisas, o TDAH consegue focar muito, né, e ficar focado naquilo, mergulhado por horas, assim, horas mesmo. E aí, nessas horas, cadê a alternância de estímulo? Não tem, né? Então, assim, cada situação vai exigir uma circunstância específica, né? Bom, eu acho que nesse ponto aí cabe uma avaliação, claro, né? Assim, eu não estou dizendo que todo TDAH é aquela pessoa que só fica alternando a atenção, mas está incluso no TDAH. Precisa de um profissional para poder avaliar melhor isso tudo, claro, com certeza absoluta. Porém, a pessoa também precisa de treinar a atenção dela, né? Focar a atenção dela para poder ela conseguir extrair o máximo daquela atividade, daquele estímulo que ela está interagindo com ele ali. Seja leitura, seja diálogo, seja fazer uma atividade motora, manual, sei lá o que. Alguma coisa, né? Então seria mais ou menos isso. Pessoal, hoje a nossa live vai ser mais rapidinha. Eu vou tentar encurtar um pouquinho o tempo das lives, né? Para poder a gente não ficar se delongando muito. E eu queria que vocês abrissem para perguntas enquanto eu repito os recadinhos do começo. Já quero agradecer a presença do pessoal. Wagner, Lucas, Daniel. Voltamos? Voltamos. Desculpa aí, gente. Hoje o negócio aqui tá complicado porque
às vezes acontece umas mudanças aí de conexão mesmo, enfim, então dá uns probleminhas aí. Vamos torcer para que isso não tenha prejuízos, né? Então quero agradecer a todo mundo que veio depois, obrigado pela presença. Vamos lá, pergunta aí, gente. Quarta-feira eu vou continuar com os temas das lives normais, tá? Desculpa aí a escurecida na tela, porque eu apertei aqui na tela e eu fiquei escuro. A conexão aqui quase caiu. Quarta-feira, 21 horas, vai ser o tema sobre como lidar com a ingratidão. Eu vou seguir os temas normais desse mês, como nós estamos falando sobre orgulho, né? A gente precisa entender de que algumas atitudes nós estamos tendo, né? Enfim, como forma de orgulho mesmo. Assim, a gente está muito orgulhoso com algumas opiniões, alguns pensamentos que nós andamos tendo a respeito de como tudo está acontecendo, né? Então, eu estou criando opiniões do tipo assim, muita gente, né? Ah, não, esse tempo aí de coronavírus, não, eu vou fazer minhas atividades físicas, eu vou sair de casa. Enfim, acabei de ver no Instagram um comércio que foi multado pela polícia porque abriu normalmente comércio automotivo. Então, tem muita gente ainda que coloca ideia na cabeça, cristaliza a conclusão dela, acha de que a conclusão dela é melhor do que a de todo mundo e toma decisões de acordo com, né? Então isso, às vezes a pessoa está sendo o quê? Ingrata com a população. Enquanto uma coletividade está lá preocupada em ficar dentro de casa, tem gente ainda saindo na rua, né? Fazendo coisas de maneira irresponsável. Se expondo, enfim. Então tem tudo isso. Aí vai ser esse o tema da live de quarta-feira, né? A gente não vai falar só sobre isso, claro, né? Vamos falar de outros assuntos. E sexta-feira vamos ter a live da zoeira. Vamos ver se vai dar certo para a gente fazer a live da zoeira. Bom, pessoal, eu acho que seria isso. Espero e desejo que vocês todos e todas fiquem bem nesse período de quarentena, tá? Eu vou encerrar a live porque eu não sei se a conexão vai aguentar. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas podem mandar por direct também, tá bom? Obrigado pela presença, a live vai ficar salva por 24 horas, depois vocês olham lá no YouTube, certinho? Fiquem com Deus, pessoal, obrigado, até mais!